Imagine ser jogado numa cova cercado por leões famintos, sem armas, sem saída. O mundo inteiro esperando a sua morte. Mas e se eu te dissesse que um homem entrou ali como condenado e saiu como milagre? Quando a fé é verdadeira, nem o rugido da morte pode calar o poder de Deus. Ele ainda fecha bocas de leões e muda destinos. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe com um amigo e escreva nos comentários. Deus ainda livra. Agora, fique com a história. Daniel na cova dos leões. O sol ainda não nasceu sobre Babilônia, mas a cidade já pulsa com uma energia sombria. Nas sombras do palácio real, conspiradores se reúnem, rostos marcados pela inveja, olhos brilhando com veneno. Seus sussurros ecoam pelos corredores de mármore. Ele precisa cair. Ele é Daniel. Um homem que conquistou o impossível, a confiança absoluta do rei Dário, o respeito dos súditos e a fúria silenciosa de todos aqueles que cobiçam seu poder. Enquanto a cidade dorme, esses homens tramam. Não por justiça, não por proteção do reino, mas por algo muito mais antigo e corrosivo: inveja pura. Daniel não é como os outros. Numa corte repleta de mentirosos, ele é íntegro. Num império construído sobre traições, ele é leal. Enquanto sátrapas roubam, corrompem e manipulam, Daniel administra com precisão cirúrgica, sem uma moeda desviada, sem um favor ilícito, sem uma única falha. E é justamente essa perfeição que o condena. Os conspiradores já vasculharam cada canto de sua vida, investigaram suas finanças, interrogaram seus servos, examinaram cada decreto que assinou, procuraram erro, fraude, traição, qualquer coisa que pudesse ser usada contra ele. Encontraram nada. É impossível, sibila um dos sátrapas, os dedos tamborilando nervosamente na mesa. Ninguém é tão limpo, tem que haver algo. Ah, responde outro, os olhos estreitando. Sua fé. O plano nasce naquela noite, forjado no ódio e polido pela astúcia. Eles conhecem Daniel bem demais. Sabem que ele ora 3 vezes ao dia, de joelhos, voltado para Jerusalém. Sabem que sua devoção ao Deus de Israel é absoluta, inabalável, mais forte que o medo da morte. E usarão essa fidelidade como corda para enforcá-lo. Quando o amanhecer banha o Palácio de Ouro, os conspiradores se apresentam ao rei Dário com sorrisos respeitosos e palavras meladas. Trazem um decreto, uma lei sábia, dizem, necessária para a unidade do império. Por 30 dias, ninguém poderá fazer petições, a deuses ou homens, exceto ao próprio rei. Quem desobedecer será lançado na cova dos leões. Dário, lisonjeado, assina. Não percebe a armadilha. Não vê o sorriso venenoso nos lábios dos sátrapas. Não entende que acabou de condenar o único homem em quem realmente confia. A tinta ainda não secou no pergaminho quando os conspiradores já se dispersam, como abutres seguindo o cheiro de morte. Eles sabem onde Daniel estará ao entardecer. Sabem exatamente o que ele fará. Porque Daniel sempre faz a mesma coisa. A notícia do decreto se espalha pela cidade como fogo em palha seca. Nos mercados, nas tavernas, nos templos, todos comentam. Alguns aplaudem a sabedoria do rei. Outros trocam olhares preocupados. E Daniel? Daniel ouve, entende, reconhece a armadilha com clareza cristalina. Ele poderia se esconder. Poderia orar em segredo, atrás de portas trancadas no escuro. Deus ouviria da mesma forma. Ninguém saberia. Ele poderia sobreviver. Mas Daniel conhece algo que seus inimigos subestimam. Há coisas piores que a morte. Quando o sol começa a declinar, ele sobe até seu quarto. As janelas abertas apontam para Jerusalém como sempre apontaram. A brisa da tarde carrega cheiros da cidade. Pão assando, cavalos, rio Eufrates. Do lado de fora, na rua, sombras se movimentam. Os conspiradores já estão lá esperando. Testemunhas da transgressão. Predadores espreitando a presa. Daniel se ajoelha. Suas mãos se erguem e sua voz, calma, firme e destemida, rompe o silêncio. Ó Deus de Israel, meu Senhor. Lá embaixo, os conspiradores sorriem. A armadilha se fechou. O que eles não sabem é que acabaram de desencadear algo muito maior que política humana.
algo que fará reis tremerem, algo que ecoará através dos séculos. Porque quando homens conspiram contra os fiéis, as portas da sala do trono se abrem com estrondo. Os sátrapas entram em procissão triunfante, mas seus rostos ostentam uma máscara de preocupação cívica. Dário está sentado em seu trono revisando documentos. Ele ergue os olhos e algo no ar o faz estremecer. Majestade, começa o líder dos conspiradores, a voz pingando falsa reverência. Lamentamos ser portadores de notícias graves, mas a lei é a lei. Do que estão falando? Daniel, Vossa Excelência, o administrador-chefe, aquele em quem tanto confia. Uma pausa calculada. Ele violou vosso decreto. O sangue de Dário gela. Impossível. Nós o vimos, Majestade, com nossos próprios olhos. Outro sátrapa avança. Hoje, ao entardecer, ajoelhado diante de sua janela aberta, orando ao Deus dele, desafiando vossa ordem publicamente. Dário se levanta bruscamente. O trono range. Seus punhos cerram. Ele finalmente entende, tarde demais, a verdadeira natureza do decreto que assinou. Não era sobre unidade, era sobre destruição. Vocês me enganaram, sussurra, a voz tremendo de raiva e angústia. Nós? O sátrapa ergue as mãos em falsa inocência. Majestade, nós apenas trouxemos uma sábia lei para vossa aprovação, e agora apenas relatamos uma transgressão. A lei dos medos e persas não pode ser revogada. Vós mesmo ensinastes isso. A armadilha se revela em toda sua crueldade. Dário pode mover exércitos, conquistar nações, decretar vida ou morte, mas não pode desfazer sua própria assinatura. A lei é irrevogável, e Daniel está condenado. O que se segue é uma das cenas mais dolorosas do palácio. Um rei lutando contra sua própria lei. Dário convoca escribas, conselheiros, sábios. Passa horas procurando brechas legais, precedentes, qualquer coisa que possa salvar Daniel. Sua voz ecoa pelos corredores. Tem que haver um jeito, tem que haver. Mas não há. A lei dos medos e persas é absoluta. Uma vez selada com o anel real, torna-se imutável como o curso das estrelas. Nem mesmo o rei pode alterá-la. Enquanto isso, os conspiradores circulam como corvos, lembrando Dário de seu dever. A lei deve ser cumprida, Majestade. A integridade do império depende disso. Daniel, quando é trazido perante o rei, permanece em pé, calmo, sem medo, sem rancor. Seus olhos encontram os de Dário, e há neles apenas paz. Uma paz que o rei não consegue compreender. Daniel, Dário se aproxima, a voz quebrando. Por que não simplesmente fechou as janelas? Por que não esperou 30 dias? A resposta de Daniel é simples, devastadora. Porque servir a Deus não é algo que eu faça quando é conveniente, Majestade. É quem eu sou. O sol desce vermelho sobre Babilônia quando a procissão deixa o palácio. Guardas rodeiam Daniel. Multidões se aglomeram nas ruas. Alguns zombando, muitos em silêncio chocado. Este é o homem que administrou com justiça, que defendeu viúvas, que julgou com equidade. Agora, marcha para a morte. A cova dos leões fica nos arredores da cidade, uma fenda na terra profunda e escura. De dentro vêm rosnados, sons que gelam o sangue. Os leões estão famintos, propositalmente mantidos sem alimento. Dário acompanha a procissão, incapaz de se afastar. Seu rosto está pálido, torturado. Quando chegam à cova, ele faz uma última tentativa desesperada. Segura os ombros de Daniel, os olhos marejados. Que o teu Deus, a quem serves continuamente, te livre. É tudo o que pode fazer. Uma esperança lançada ao vento. Uma oração de um rei pagão a um Deus que mal conhece. Daniel sorri, não com desespero, mas com certeza. Ele livrará a Majestade. Ele sempre livra os seus. E então as mãos dos guardas o empurram. Daniel cai. Não há gritos, não há súplicas. Apenas o som do corpo batendo no chão da cova, seguido pelo silêncio mais ensurdecedor que Dário já ouviu. Então o rugido. Múltiplos rugidos ecoando das profundezas. Sons de feras se movendo. O cheiro de carne fresca detectado. Patas pesadas batendo na terra.
Os conspiradores se entreolham, satisfeitos. Está feito. Dário se vira, incapaz de suportar mais. Ordena que tragam a pedra, uma rocha enorme que selará a entrada da cova. Ela é rolada até a posição, aprisionando Daniel com as feras. O rei pega seu anel, pressiona no lacre de argila. Outros nobres fazem o mesmo, para que ninguém possa tentar resgatar o condenado durante a noite. Mas enquanto a cera esfria, algo extraordinário acontece no fundo da cova. Algo que nenhum olho humano testemunha. Algo que fará esta noite ser lembrada pelos séculos dos séculos. Nas trevas da cova, cercado por predadores famintos, Daniel não está sozinho. Nunca esteve. No palácio, Dário dispensa todos. Não quer música, não quer comida, não quer companhia. Os servos se afastam em silêncio, reconhecendo o luto de um homem que perdeu mais que um conselheiro. Perdeu sua própria honra. O rei caminha pelos corredores vazios, fantasma em seu próprio reino. Cada passo ecoa como acusação. Suas mãos, as mesmas que assinaram o decreto, tremem incontrolavelmente. Ele tenta dormir. É impossível. Fecha os olhos e vê Daniel caindo. Abre os olhos e ouve os rugidos. Que o teu Deus te livre, sussurra para a escuridão. Mas são palavras vazias, esperança sem fé. Como pode um Deus deter feras famintas? O leão maior deitou-se. Simplesmente se deitou aos pés de Daniel, como um gato doméstico diante de seu dono. Depois outro e outro. Dário se levanta, vai até a janela. Olha na direção da cova. Nada além de escuridão. Algures naquela noite, um homem bom está sendo despedaçado. Por sua causa, o rei afunda no chão, esconde o rosto nas mãos e, pela primeira vez em décadas, chora. Mas na cova, a história é completamente diferente. Quando Daniel caiu nas trevas, seus olhos levaram momentos para se ajustar. Contornos começaram a surgir. Formas gigantescas. Músculos ondulando sob peles douradas. Presas refletindo luz fraca. Os leões. 6. Talvez 7. Difícil contar na penumbra. Todos machos adultos, suas jubas formando halos sombrios. Feras imperiais, mantidas famintas para execuções justamente como esta. Eles o viram cair. Reergueram as cabeças, avançaram. Daniel não correu, não gritou. Apenas ficou em pé, respirando calmamente e sussurrou: Deus de Abraão, Isaque e Jacó, estou nas tuas mãos. E então, aconteceu. O leão mais próximo, um macho imenso, a criatura mais letal da cova, parou. Simplesmente parou. A meio metro de Daniel. Suas narinas se dilataram, captando o cheiro. Suas mandíbulas se abriram, revelando presas do tamanho de adagas. Mas não atacou. Outro leão se aproximou, depois outro. Circularam Daniel como guardas inspecionando um visitante. Um rosnado baixo reverberou, não de ameaça, mas quase de confusão. E então, o impossível. O leão que todos os leões, todas aquelas máquinas de matar perfeitamente projetadas, estavam deitados ao redor dele, em paz. Daniel sentiu antes de ver uma presença, não ameaçadora, mas tão poderosa que o ar parecia vibrar. Uma luz começou a crescer na cova, suave mas intensa, não do fogo, de algo mais. E então ele apareceu. Impossível descrever completamente. Uma forma humanoide, mas maior. Radiante, mas não cegante. Com olhos que continham eternidades e asas que não se viam, mas se sentiam, como se o próprio espaço se curvasse ao redor dele. Um anjo. O mensageiro não falou, não com palavras, mas Daniel entendeu. Estendeu a mão, tocou a boca de cada leão. E onde tocou, algo mudou. Como se uma porta se fechasse em suas mentes predatórias. Os instintos de caça, a fome, a violência, tudo suprimido por um poder que transcendia a natureza. O anjo se moveu para o centro da cova e ficou ali. Sentinela, guardião. E Daniel, cercado por leões domados e protegido por fogo celestial, sentou-se na terra fria, não com medo, mas com reverência. Obrigado, sussurrou. A luz do anjo pulsou, uma resposta silenciosa. As horas se arrastam. Lá em cima,
No mundo dos homens, conspiradores dormem satisfeitos. Servos cochicham sobre tragédia. Guardas trocam turno, comentando sobre o homem que foi alimentado às feras. Mas na cova, o tempo parece suspenso. Daniel ora, canta hinos baixos, relembra promessas antigas de um Deus que fechou a boca de leões antes dele, que caminhou com 3 jovens no fogo, que dividiu mares e derrubou muralhas. Um Deus que não abandona os seus. Os leões dormem profundamente. Um deles, o maior, tem a cabeça apoiada perto dos pés de Daniel, como um cão leal. Sua respiração é pesada, pacífica. A fera que deveria ter despedaçado o profeta, agora ronrona suavemente. O anjo permanece imóvel, mas sua presença enche a cova como incenso. Não há frio, embora a noite seja gelada. Não há medo, embora a situação seja impossível. Apenas uma paz que transcende compreensão. E Daniel percebe algo extraordinário. Esta não é uma prisão, é um santuário. O lugar mais perigoso da Babilônia se tornou o lugar mais sagrado. A sentença de morte se transformou em testemunho. A derrota aparente dos inimigos está prestes a se tornar a maior vitória de Deus. Porque quando o dia raiar, não será um cadáver que encontrarão na cova. Será uma proclamação. Falta pouco para o amanhecer quando algo muda. O anjo ergue a cabeça, os leões se mexem inquietos. Daniel sente também uma transição no ar. O momento de revelação se aproxima. Lá fora, nas trevas que precedem o alvorecer, passos apressados ecoam nas ruas de Babilônia. Dário não conseguiu esperar o nascer do sol oficial. Levantou-se quando o céu ainda era apenas uma promessa de luz. Acordou guardas, reuniu tochas às pressas. Precisa saber, mesmo que seja apenas para dar sepultura adequada, mesmo que seja apenas para ver o que sua fraqueza causou. A comitiva real avança pelas ruas desertas. Ninguém fala. O rei está pálido, olhos vermelhos de uma noite sem sono. Cada passo em direção à cova é tortura. Quando chegam, Dário faz sinal para que rolem a pedra. O lacre é quebrado, seu próprio selo dissolvido. A rocha pesada range ao ser movida. E então, silêncio. Dário se aproxima da borda, as mãos tremendo. Não consegue olhar. Não consegue deixar de olhar. Respira fundo. Inclina-se, e o que vê o fará tremer pelo resto da vida. Deus conspira de volta. Ainda ora 3 vezes ao dia, o Zesidário se inclina sobre a borda da cova, o coração martelando. Espera ver ossos, sangue, destroços do homem que não conseguiu salvar. Em vez disso, vê. Daniel! A voz sai rouca, incrédula. Abaixo, na penumbra crescente do amanhecer, uma figura se move. Se levanta, ilesa. Daniel! O rei grita agora, as mãos agarrando a pedra. Servo do Deus vivo. O teu Deus, a quem serves continuamente, pôde livrar-te dos leões? A resposta vem clara, forte, impossível. Ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque fui achado inocente diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. O silêncio que segue é absoluto. Os guardas se entreolham incrédulos. Alguns recuam aterrorizados. Porque lá embaixo, ao redor de Daniel, formas enormes se movem. Leões se espreguiçando, bocejando, como se despertassem de sono profundo. E nenhum atacou, nenhum sequer rosnou. Dário sente as pernas fraquejarem, cai de joelhos à beira da cova, lágrimas correndo livremente. Não de tristeza agora, de espanto, de reverência, de algo que nunca sentiu antes. Fé nascendo no coração de um rei pagão. Tirem-no daqui, ordena, a voz quebrando. Rápido, cordas, tragam cordas. Cordas são lançadas, mãos apressadas as amarram. E Daniel, calmo, sorrindo, segura firme enquanto é içado. Os leões observam, não investem, não rugem. Apenas observam com aquela estranha tranquilidade que permaneceu sobre eles durante toda a noite. Quando Daniel emerge da cova, a luz do sol nascente o banha como coroação. Dário o agarra, examina freneticamente, procurando feridas, sangue, qualquer sinal do horror que deveria ter acontecido.
Nada. Nem um arranhão, nem uma marca, nem mesmo suas roupas estão rasgadas. Como? Dário sussurra. Como é possível? Daniel apenas aponta para cima. Não para o céu visível, mas para algo além dele. Quando somos fiéis, majestade, Deus é fiel também. Sempre foi, sempre será. Os guardas caem de joelhos. Alguns dos nobres presentes tremem, porque acabam de testemunhar algo que nenhuma filosofia explica, nenhuma ciência justifica. Um milagre puro. E os conspiradores que observam de longe, aqueles que arquitetaram tudo, sentem o sangue gelar, porque reconhecem tarde demais que não desafiaram apenas um homem. Desafiaram o próprio Deus. Tragam-me. A voz de Dário corta o ar como lâmina. Todos os que acusaram Daniel. Não há mais doçura na voz do rei. Não há mais hesitação. Há apenas fúria. A fúria de um homem enganado, manipulado, forçado a condenar um inocente. Os sátrapas são arrastados à força. Tentam argumentar, protestar, apelar. Mas Dário não ouve. Aproxima-se do líder dos conspiradores, olhos queimando. Vocês usaram minha lei como arma. Transformaram minha assinatura em sentença de morte. Brincaram com vida humana como peça de xadrez. Majestade, nós apenas... Silêncio! O rugido de Dário ecoa. A lei dos medos e persas não pode ser mudada. Vocês mesmos disseram. Então que ela seja cumprida em vocês. O horror se instala nos rostos dos conspiradores. Compreendem finalmente. A mesma lei que usaram contra Daniel agora se volta contra eles. Lancem-nos na cova, Dário ordena friamente. Eles, suas esposas, seus filhos, todos que participaram desta conspiração. É brutal, é terrível, mas é a justiça daquela época, medida por medida, golpe por golpe. Os conspiradores são arrastados, gritando, suplicando, mas não há misericórdia para os que não mostraram misericórdia. São lançados na cova, um por um, famílias inteiras. E desta vez, não há anjo esperando. Os leões, privados de presa durante dias, despertam instantaneamente. O que acontece a seguir é rápido, brutal, final. Antes mesmo que os corpos alcancem o chão, as feras já estão sobre eles. A justiça é executada, não por crueldade humana, mas como testemunho sombrio. O mesmo destino que prepararam para o inocente agora os consome. Naquela mesma manhã, ainda com o sol baixo no horizonte, Dário convoca seus escribas. Suas mãos, as mesmas que assinaram a sentença de Daniel, agora escrevem algo completamente diferente. Um novo decreto. Não de morte, mas de vida. Não de manipulação, mas de testemunho. A todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. As palavras são copiadas centenas de vezes, enviadas a todas as províncias, de Babilônia até os confins do império. Um rei pagão proclamando o Deus de Israel, não por obrigação, por convicção, porque viu com os próprios olhos. Anos depois, Daniel ainda serve no palácio, mas agora algo mudou. Não há mais conspirações, não há mais armadilhas, porque todos sabem, do mais alto nobre ao mais humilde servo, que este homem é protegido. Crianças nas ruas de Babilônia brincam de Daniel e os leões. Poetas compõem canções, escribas registram o milagre para a posteridade. E em Jerusalém, aquela cidade distante para onde Daniel ainda ora 3 vezes ao dia, os exilados ouvem a história e choram. Porque num império estrangeiro, num tempo de trevas, Deus demonstrou que não abandonou seu povo, que ainda opera maravilhas, que ainda fecha a boca de leões, que ainda transforma covos de morte em santuários de testemunho. Daniel sobreviveu porque não confiou em sua força, mas no Deus que fecha a boca dos leões. Quando tudo parecia perdido,
a fé se tornou sua vitória. E essa mesma fé ainda pode mudar histórias, inclusive a sua. Nunca duvide. O Deus que livrou Daniel ainda age hoje. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe com um amigo e escreva nos comentários. Deus ainda livra. Até o próximo vídeo. E lembre-se, quando o mundo te lança na cova, Deus já preparou a saída. Daniel na cova dos leões. O Deus que ainda salva.